Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse abençoado canal chamado Sementes de Atom. Eu sou a Vanessa e aqui nós falamos sobre arquétipos, espiritualidade e muitas outras coisas. E no vídeo de hoje eu vim trazer uma experiência que aconteceu comigo e fazer uma conexão com a palestra do Caminho das Palestras do professor Hélio Couto, que é a palestra que está nos vídeos 2, que tem o título de A Violência Sexual contra Mulheres e Crianças, a Verdade do Lírio. Essa palestra foi feita com a Mabel Cristina Dias e tem uma duração ali média de 3 horas. Se você não tem consciência dessa palestra, não sabe do que eu tô falando, eu indico que vocês assistam a palestra se for do interesse de vocês. Caso não tenha interesse em assistir, simplesmente ignora esse vídeo, porque esse vídeo não é para você, tá bom? Vamos lá. Quando eu tava ali fazendo o caminho das palestras, eu fiquei assim muito horrorizada com a palestra, até porque eu mesma já tive em situações de abuso sexual. Então, aquela palestra ali para mim foi dos choques que eu tive com a ressonância harmônica que me deu aquele de repente tudo parasse de funcionar. Foi exatamente assim que eu me senti. Eu lembro que durante os momentos que eu estava assistindo os relatos e a conversa ali entre o professor Hélio Couto, e a palestra é canalizada, tá? Tem lá escrito canalizações, tem a canalização de Osho também, se eu não me engano, nessa palestra. E são muitas coisas que ficam muito claras sobre como as mulheres são vistas nessa sociedade, nesse mundo, nessa dimensão, e como as crianças, principalmente as crianças do gênero feminino, são tratadas aqui nessa dimensão. Então, para mim, foi completamente absurdo ouvir aquilo. Primeiro porque a gente já tinha consciência de muita coisa daquilo que acontecia por conta de estudos, de observar várias coisas e vários momentos históricos do mundo. Então a gente fica um pouco abismada. Para quem conhece, sabe que a palestra fala sobre violência contra mulheres, a forma como as mulheres em si é tratada aqui no planeta Terra, nesse mundo. Como essa dinâmica pode interferir na forma como você se relaciona com as outras pessoas, como essa dinâmica ocorre de forma programada conscientemente pelo Estado, pelo mundo em geral. O início da palestra começa ali falando sobre o uso de antidepressivos e todo um coquetel de medicamentos que a gente pode fazer uso sim, se for a pedido de médicos, e que esses mesmos coquetéis são usados para fazer aquele tão conhecido golpe da Cinderela, que a gente já sabe que droga as garotas ou os homens a fim de roubá-los ou estuprá-los. Então, foram muitas informações. O professor Hélio Couto fala também das incisões que são feitas nas meninas em algumas culturas. Inclusive, ontem foi o dia 6 de fevereiro, foi o Dia Internacional contra a mutilação feminina, tá? A mutilação feminina acontece em várias culturas e simplesmente acontece por conta da troca de dinheiro, da troca dos dotes, entre outras questões. Bom, como eu disse, eu fiquei muito abismada ao saber dessas coisas, ao ouvir o professor Hélio Couto falando daquilo, e ali durante a palestra a gente ouve também como esse comportamento tem um momento que ele lê uma espécie de carta canalizada, né, uma canalização nessa carta, e aí ela nessa carta fala sobre como as mulheres são tratadas e que até um animal tem direito de morder o seu algoz, mas que a gente, enquanto mulheres, não tem esse direito, a gente vive sem a liberdade. Algo que é bem interessante nessa palestra é a questão de ser chamada de lírio. E dentro dessa leitura da canalização, ele faz alguns trocadilhos ali, falando sobre as mulheres estarem despedaçadas, com suas pétalas feridas, machucadas, tá? E aí, durante a palestra também, ele traz ali quanto alguns homens estão desconectados da energia yin, tá?
E essa desconexão é que faz com que aconteça tantas atrocidades dentro da nossa sociedade, dentro desse mundo. Bom, vamos chegar lá onde eu queria, onde eu iniciei. Já faz bastante tempo que, quando eu vi essa palestra, eu fiquei um pouco horrorizada. Para eu conseguir assistir a palestra inteira na época, eu precisei de exatamente 4 dias para concluir o conteúdo, porque era algo muito forte que mexia muito comigo. Porque as memórias do subconsciente coletivo das mulheres estão ali expostas a isso. Por mais que você não tenha sofrido nenhum tipo de violência, a gente carrega essas memórias. A liberdade é algo que nós, mulheres, mesmo que pareça que temos, não temos totalmente dentro dessa sociedade. E aí eu fiquei imaginando várias coisas e pensando. Bom, há umas 2 semanas atrás, eu estava sentindo um chamado para falar sobre essas questões do feminino, do sagrado feminino. Como eu venho falando, falei aqui no vídeo da Rihanna também, falei no de Juliette e em alguns momentos aqui em alguns vídeos eu sempre estou falando do sagrado feminino e dessa conexão com a energia yin e yang, que é a energia da criação, que é aquilo que a gente precisa para de fato conseguir cocriar aquilo que a gente quer e que a gente deseja, tá? Para mim, a cocriação ela só acontece quando a gente consegue conectar. Eu já tentei diversas coisas, já utilizei conexão com centelha divina, já fiz limpeza com Ho'oponopono, de memórias, entre outras coisas. Já fiz uso de mais de 100 arquétipos durante esse período todo que eu estudo lei da atração, que eu estudo leis universais, mas aquilo que faltava era entender que a gente precisa limpar o nosso subconsciente coletivo, essas memórias que a gente carrega, para poder conseguir, de fato, cocriar a alegria, a felicidade que a gente precisa para se conectar completamente com o todo, tá? Bom, como eu disse, eu já estava algumas semanas pensando sobre isso e eu estava simplesmente evitando falar sobre isso porque é algo que mexe muito comigo, mexe completamente com as minhas estruturas e eu sempre tenho o hábito de meditar pela manhã, então eu tô ali sempre fazendo as minhas meditações. E dentro dessas meditações, o dragão começou a aparecer com muita frequência para mim. Aí eu fui procurar o arquétipo do dragão, ver esse arquétipo do dragão, estudar, e eu fiz a ativação do arquétipo do dragão, tá? Tinha lá vários dragões, inclusive eu ativei 2 dragões, né? Um dragão da água, que foi o que eu mais utilizei, e o dragão do fogo, que eu utilizei apenas em uma noite. O do fogo foi aquele que eu mais me conectei, mas que energeticamente a gente que é de signos de fogo não deve utilizar arquétipos que estão conectados com essa energia de destruição de forma muito rápida, até porque a gente já tende a se autodestruir com muita facilidade. Então eu evitei me conectar com esse arquétipo, mesmo sentindo essa necessidade. Aí eu fiz a ativação de um dragãozinho azul, vou até colocar ele aqui do lado para vocês. É um dragão azul, e aí eu utilizei por mais de uma semana esse arquétipo do dragão. Incrivelmente, eu consegui estar mais conectada comigo, porque o dragão azul, ele representa a água representa as emoções, e as emoções representam o nosso subconsciente. Nesse momento que eu estava fazendo uso desse arquétipo, eu consegui perceber ali o quanto que eu sentia medo, tá? Eu sinto ainda muito medo mesmo, principalmente de não ser capaz de proteger aquelas pessoas que eu amo, que eu estou próxima, o meu filho. Eu sinto esse medo, medo de perder as pessoas que eu amo, muito forte. E aí eu falei, não, a gente tem que parar. E aí eu utilizei barra de Axis, perguntei de onde que vem esse medo, sentindo. E aí me veio no dia uma vontade de fazer uma meditação sobre memórias uterinas. Quando eu fui fazer essa meditação sobre memórias uterinas, eu senti uma grande contração na área abdominal e eu me conectei muito com a energia da minha mãe. Então eu percebi naquele momento que o medo que eu sentia não era meu.
esse medo estava presente no meu subconsciente e ele foi passado de geração em geração, como se fosse acumulado. Então, eu percebi também que desde a infância eu tinha muito medo, eu tinha medo de altura, de magoar minha mãe, de magoar a minha avó, entre outros medos que eu sentia que não era meu, porque eu tenho essa necessidade muito grande de liberdade, mas eu estava sentindo esse excesso de medo, e esse excesso de medo estava me paralisando. Ok, percebi esse medo, limpei as memórias de medo. Eu lembro que nesse dia eu fiquei sentindo muita cólica durante o dia, mas no dia seguinte passou. O interessante é que eu já sentia muitas cólicas mesmo fora do período menstrual. E aí eu desenvolvi ovários policistos, curei, né? Uma coisa que seria completamente incurável, eu consegui curar, porque eu fiz cirurgia espiritual, eu tenho muito essa conexão com o centro espírita, e na época eu fiz, e aí meus ovários voltaram ao tamanho normal. Eu fui estuprada durante a saída do cursinho pré-vestibular, um pouco antes de entrar na universidade. Isso também foi um trauma que gerou memórias no meu subconsciente, e aí eu ficava sempre sentindo medo. Eu fiz terapia durante bastante tempo, consegui voltar, eu tinha medo de andar de carro, consegui voltar a andar de carro, consegui voltar a ter uma vida comum, a me relacionar, e isso pra mim passou, na minha cabeça tinha passado. Eu recordo, eu consigo conversar sobre isso sem me sentir culpada, mas uma sensação que eu tinha muito grande era que eu sempre estava sentindo muita raiva. Às vezes eu estava simplesmente aqui fazendo alguma atividade doméstica em casa e eu sentia muita raiva. E eu ficava sempre me perguntando por que eu sinto tanta raiva? Por que essa raiva assim tão grande? E na maioria das vezes eu sou uma mulher que tem muita energia yang. Então alguns comportamentos meus refletem um pouco do masculino. Mas ainda assim eu consigo equilibrar em algumas doses. Eu tô sempre colocando um arquétipo feminino, eu tô sempre trazendo a imagem de um lírio, de uma flor, algo desse tipo mais dócil, para que acalme os ânimos e eu não esteja só nessa energia de doar o tempo inteiro sem receber. E era exatamente isso que eu estava fazendo. E essa energia da raiva que eu sentia tão grande, durante o uso ali do arquétipo do dragão, eu percebi que a raiva não era só minha. E aí eu fui me conectando com essa ideia, e aí apareceram. Eu lembro que logo quando eu tava aqui, acho que é um mês de canal, apareceu uma inscrita, uma pessoa maravilhosa, que comentou que tinha alguém, e inclusive acho que foi um vídeo de ressonância harmônica, que tinha alguém que trabalhava com traumas. E eu falei, interessante, eu gostaria de ver, mas acabei que eu estava estudando outras coisas e não fui olhar. Mas isso já era um chamado para que eu olhasse para esses traumas que eu carregava das outras pessoas. E eu fui percebendo durante o uso do arquétipo que eu me conectava sempre com mulheres que tinha, inclusive, eu acho que a primeira inscrita aqui do canal, ela muito aquilo que eu fui durante muito tempo da minha vida. Tanto que quando eu respondia, eu sentia essa sensação, falava, caramba, eu já senti isso aqui. Isso aqui não é novo pra mim. Eu tô atraindo pessoas que já passaram pelo mesmo processo que eu passei, tá? Aquele medo de perder o relacionamento quando fizesse ressonância harmônica, entre outras coisas. E aí eu fui percebendo que os meus amigos, as pessoas que eu me relaciono, as mulheres que eu tenho próximo a mim, sempre são mulheres que sofreram algum trauma relacionado a essa condição do subconsciente coletivo, essas memórias que são armazenadas, né? Que viveram relacionamentos não saudáveis, onde os parceiros batiam, onde os parceiros estavam sempre maltratando. E essas mulheres são sempre mulheres tão fortes que a gente acaba se conectando e sentindo muita pena. Só que o jeito que eu tinha de sentir pena era de sentir raiva dessas pessoas. A minha relação com a minha mãe foi construída de uma forma diferente. A minha mãe, ela vivenciou um relacionamento abusivo. Ela é uma mulher completamente forte, independente, criou 4 filhos com a ajuda da minha avó, claro. Mas
ela ainda assim se submete a relacionamentos que não são tão saudáveis quanto ela merecia. O problema não está nela, o problema está nas memórias armazenadas no subconsciente dela. E aí, quando eu fiz a ativação do arquétipo, eu consegui perceber muito claramente que o meu objetivo de vida aqui era algo que eu estava negando o tempo inteiro. E que eu não queria falar. Primeiro porque eu tenho certeza que vão aparecer dezenas de pessoas aqui embaixo dizendo que eu sou maluca, que não tem fundamento isso que eu tô querendo fazer, mas eu tô seguindo apenas uma vontade interna, que eu acredito que seja a vontade da minha centelha, algo que eu já resisti há bastante tempo em falar, em me abrir. E eu tô olhando para aquelas mulheres que estão ao meu redor, que viveram relacionamentos que não são saudáveis, que não conseguem ter um relacionamento saudável, porque continua se colocando em segundo lugar, porque não consegue equilibrar o yin e o yang, porque não tem a menor noção de como fazer isso, não tem a noção de como libertar esse subconsciente, essas memórias que ela carrega, que elas carregam. E aí eu pensei também, né, no lado masculino. Como que a gente, numa sociedade tão machista, consegue criar homens que não esteja tão conectados somente com a energia masculina, que consigam esse equilíbrio? Porque quando há esse desequilíbrio, a gente acaba tendo problemas. Tem pessoas que reproduzem comportamentos dos seus pais, dos seus avós, sem nem saber o motivo, mesmo sabendo que odeiam esses comportamentos. As pessoas continuam repetindo incansavelmente. Então, naquele dia, quando eu meditei, que eu olhei para aquele dragão e eu senti que eu tinha que falar sobre conexão entre o yin e o yang, que eu tinha que falar sobre cura do masculino e do feminino, mas principalmente ressignificar essa energia feminina que a gente carrega, ressignificar essa ideia de mulher que a gente tem e que o inconsciente coletivo fez a gente acreditar que é uma pessoa subalterna, que é uma pessoa incapaz de ser dona de si, que é uma pessoa que deve ser maltratada ou que tem que ser empregada 24 horas. Porque quando a gente observa essas memórias que a gente carrega, a gente se coloca nesse lugar. E aí fica muito mais difícil conquistar aquilo que a gente quer e que a gente deseja. Eu enxerguei que aquela raiva que eu sentia o tempo todo estava muito conectada com isso, com essa raiva de pertencer a uma sociedade onde a energia feminina, onde a energia de criação, de manutenção da vida é vista com tanto desprezo. E aí eu me conecto muito com arquétipos femininos muito forte, com uma imagem da Afrodite, que muitos pensam que ela é só a imagem de amor, de relacionamento. E aí quando a gente vivencia a energia da Afrodite, quando a gente pensa que ela tem essa conexão com os dois lados dela, com o yin e o yang muito forte, a gente consegue identificar que ela é aquilo que a gente precisa ser, aquilo que a gente deseja ser. Então, quando eu penso em falar sobre conexão do feminino, em curar essas memórias, eu não estou falando de um ponto de vista raso, de fazer meditação, eu estou falando de adentrar a história, viver aquilo, ressignificar essas memórias. Quando a gente olha, quando eu assisti aquela palestra do Hélio Couto, e ele estava falando muito dessa nova era de mulheres que serão capazes de mudar esse mundo, mudar a forma como as mulheres são vistas. A gente tem aí uma onda muito forte de mulheres que estão se tornando independentes, que estão se olhando com amor, com carinho, com cuidado. E isso rompe um ciclo que a gente vivencia há mais de 300 anos, que é a mulher vista apenas como algo que está ali para suprir as necessidades masculinas, tá? E aí quando a gente pensa no masculino que vivencia essa imagem do feminino, ele vai ter problemas, ele vai conseguir doar, mas ele não vai conseguir receber. Então a gente precisa desse equilíbrio, porque para cocriar e ter saúde, alegria, felicidade, conexão com o todo. E a saúde, tá, gente? Eu acho que o mais importante disso tudo é ter saúde, tá? Às vezes a gente sente
dores no corpo que estão conectados com essas memórias do subconsciente coletivo. Quantas vezes a gente encontra um trabalho que a gente estava procurando há 1000 anos atrás e a gente pensa que a gente seria feliz quando chegasse nesse momento e adentrasse esse espaço. E quando a gente chega lá, a gente percebe que não preencheu o vazio que a gente estava sentindo. Porque esse vazio não vai ser preenchido com relacionamento, não vai ser preenchido com um emprego novo, não vai ser preenchido com dinheiro. A única coisa que vai preencher esse vazio que a gente sente em alguns momentos é a conexão com o todo, é a completude, tá? E eu tô vivendo um momento agora muito intenso, onde a completude faz parte da minha vida, onde eu tô precisando me integrar com essa energia feminina. Uma energia que durante muito tempo eu tenho evitado, porque eu não quero me colocar numa situação de subalternidade, porque é isso que o meu subconsciente enxerga da energia feminina. Então, quando o professor Helio Couto faz toda essa visão, traz todo aquele parâmetro da história da mutilação feminina, aquilo revira minhas vísceras, e acho que é de todo mundo que assistiu, a gente fica assim um pouco, como assim isso ainda acontece hoje? Como assim as pessoas são capazes? E são mulheres que fazem isso com outras mulheres, tá? E aí se a gente pensar assim, nossa, mas a minha cultura não vivencia isso, mas a gente vive julgando o corpo da colega, a gente vive julgando a forma como as pessoas educam, as mulheres educam seus filhos, as mulheres que escolheram casar, as mulheres que escolheram não casar, as mulheres que têm um pouco mais de liberdade. A gente tá julgando aquilo, não é porque que a gente tem raiva da pessoa, não é porque a pessoa tá fazendo algo muito ruim, é porque ela tá fazendo aquilo que a gente sente que é, de fato, liberdade, que a gente merecia ter, mas que a gente não tem coragem de ter. Então, eu hoje venho aqui convidar vocês, seja homem, mulher, adolescente, quem quiser, para a gente iniciar uma nova jornada de completude total do Yin e do Yang. Porque a gente só vai conseguir romper esses estigmas, ter prosperidade. Eu acho que prosperidade não diz respeito somente a dinheiro, sabe? Eu quero acordar todos os dias e me sentir completa, mesmo que eu não tenha um relacionamento, mesmo que eu não tenha um emprego que eu tô desejando. Eu quero me sentir completa. Se você olhar uma figura masculina, você vai sempre achar que ele tá completo, porque ele vivencia a liberdade. E lá, quando o professor Helio Couto lê a carta da canalização, ele diz que o nosso espírito sabe que a gente é livre, que a gente em si sabe o quanto a gente é livre, mas que a gente só fica no desejo de ter essa liberdade. Então, a partir de agora, eu não quero mais viver com o desejo de ter liberdade. Eu quero vivenciar, e eu quero levar vocês também para vivenciar isso. Então, se vocês aceitam esse convite, vem comigo que a gente vai iniciar uma nova jornada aqui nesse canal. Beijo grande e até o próximo vídeo.